Esse quadro maravilhoso agora, gente, no quadro Juntos e Misturados. Eu estou com ele, com um grande comunicador, com passagem em diversas emissoras do estado de Pernambuco e um trabalho muito respeitado, viu? Estou falando do nosso querido Maurício Acioli, que tem aqui um programa maravilhoso e há muito tempo eu queria trazer ele, rapaz, e não deu, a agenda não bateu e hoje ele está aqui. Hoje, exatamente 12/12/2015, eu estou com um mestre, um professor e um amigo, Maurício Acioli. Boa tarde. Opa, Jair, boa tarde, tudo bem? Está sendo um prazer receber você aqui, meu querido. Olha, em primeiro lugar eu quero dizer que você está bem acompanhado, né? Por que você está bem acompanhado? Porque você tem hoje no seu programa um dos grandes produtores do estado de Pernambuco, que é o nosso amigo Antônio Nogueira, né? É verdade. É uma figura carismática e que sabe e entende de rádio. Então você está bem acompanhado. E está aqui com o repórter também, Mirim, né, rapaz? Esse repórter Mirim é novo, né? É o Fabiano Falcão. Fabiano Falcão, que entrou aí agora. Eu gostei do quadro com a boca do povo, né? A boca no mundo. A boca no mundo, né, Antônio? Botar a boca no mundo para não ter medo, né? Você imagine se nós não colocássemos a boca no mundo, né? Como é que estaria? Com a boca no mundo já está assim, imagine se não tivesse com a boca no mundo, né? Maurício, me diga uma coisa, você é um grande comunicador, eu sempre disse isso a você, a gente sempre se encontra aí nos momentos que a gente pode se encontrar e sempre paramos para conversar. E muitas das vezes a gente fala um pouco da situação do nosso país. E como você é um grande comunicador, um formador de opinião, todo mundo te admira porque você não tem papas na língua. Como você vê a situação do nosso país e o que tem que mudar? Eu vejo com muita preocupação, Jair. Primeiro porque nós tivemos aí o presidente Lula, né, que no começo do governo, no começo de sua história, né, se comportou como metalúrgico, como líder, tentou a presidência da República por 5 vezes, foi eleito. E depois, o que é que nós vemos já aqui para frente, né? Nós vemos aí escândalos e mais escândalos, corrupção. Todo dia surge um escândalo novo na política, né? Ontem nós tivemos a questão da transposição do Rio São Francisco, onde foram desviados aí 200 milhões de reais, a Polícia Federal está apurando isso aí. Tivemos aqui a situação da Hemobras essa semana, um desvio de 30 milhões de reais, onde um cidadão lá jogou dinheiro. Veja como a coisa ficou. O camarada está numa crise enorme como a que a gente está passando, e o camarada jogando maços e maços paióis de dinheiro pela janela. Então eu vejo a situação do Brasil com muita preocupação, e eu costumo dizer até o seguinte, que o governo do PT conseguiu acabar com o Natal das pessoas. Antigamente você saía na rua, você via até enfeites. Hoje você não vê mais nada, ninguém fala mais do Natal. Eu acho que o Natal agora, Nogueira e Jailton Arruda, ficou resumido a 10 dias. São 10 dias de Natal. Antigamente, eu não sei se é dessa época, mas o Nogueira sabe disso, o Natal começava já em meados de novembro, né? Aí, qual era a expectativa do povo? Pelo menos na minha época, eu sou de 61. Eu sou de 76, então não sou tão novinho, não. Então qual era a expectativa do povo, né? Era a sair do lançamento do LP de Roberto Carlos. O Natal começava com o LP de Roberto Carlos. Não era CD, era LP, long play, né? Então saiu o LP de Roberto Carlos e estava oficialmente denominado Natal. Porque aí o pessoal começava a ouvir. A expectativa de tudo, né? Era roupa, era fazer a mesa. Aí saiu o LP de Roberto Carlos, era uma música nova, aí tocava na radiola, nas casas o dia todo. O Natal era Roberto Carlos, de manhã, de tarde, de noite. Então é assim. Hoje você não vê, ninguém fala mais em nada. Ninguém fala mais em nada, só se fala em crise, né? E agora a briga dos políticos, né? A briga dos políticos. Eu costumo dizer, tá crise. Né? A crise é grande, todo mundo fala em crise. Mas me mostre um deputado estadual, um vereador, um deputado federal, um senador, um governador, um prefeito, que não esteja com seu salário em dia. É verdade, falou isso. Agora eu quero perguntar a você quanto tempo de carreira e quais os momentos mais marcantes dela. Olha, eu tô com 54 anos de idade, eu tenho exatamente... E ele não tem vergonha de dizer a idade, não? 54. Eu tenho exatamente 35 anos de rádio. Por incrível que pareça, são 35 anos de rádio. Quando nós começamos, tinha um programa feito por Roberto Barradas na Rádio Tamandaré, que era chamado Melhores da Noite, não, era Sexta S. Certo. Era a Sexta da Seresta. Aí tocava lá música, só se tocava música de Seresta, e eu ia pra lá, ficava com o meu amigo Roberto Barradas. A gente ficava até umas 4 horas da manhã lá pelo programa, depois a gente saía e ia tomar uma birita. Então isso aí foi nos anos 80, 1980.
A Rádio Tamandaré, ela era na Ibiribeira, não era aqui na Presidente Kennedy, aí eram os transmissores. A Rádio Tamandaré era na Ibiribeira. Foi quando, na época, o grupo Edson Queiroz comprou, né, a Rádio Tamandaré e comprou também a Rádio Recife FM. Certo. Eu tenho o prazer de dizer a você que sou fundador da Rádio Recife FM. Eu fui para a Rádio Recife através de Vicente Jorge, que era o diretor de lá, no ano de 1981. Eu era cantor de seresta, eu cantava em seresta, em casa noturna, cantava no La Seresta, aqui na Conselheiro Portela. E tem uma história muito interessante. Eu, quando estava nessa época, eu tinha 19 anos. Aí eu cheguei, eu estava vendo um programa de televisão e o camarada cantou aquela música de Noel Rosa, O Último Desejo, de Noel Rosa, aquela Nosso Amor, que eu não esqueço. Aí eu achei essa música bonita porque falava no São João. Aí eu disse, rapaz, eu tô doido para cantar essa música. Aí cheguei lá do La Seresta, naquela época tinha um camarada que tocava bandolim chamado Arlindo Outes, que era um mestre de bandolim, e ele era um cara chato. Ele era bom, mas era chato, exigente. Aí eu cheguei lá e disse, seu Arlindo, ele, diga menino, mesmo assim, era ignorante. Eu queria cantar uma música aqui. Rapaz, vem cá, me diz uma coisa, tu tem quantos anos? Eu tenho 19 anos. Mas tu com 19 anos, tu quer cantar? Isso aqui só tem música de velho, é seresta, não sei o que. Mas eu queria cantar. Ele disse, qual é a música que você quer cantar? Aí eu disse, O Último Desejo de Noel Rosa. Aí ele disse, tá certo, então cante aí, então pega o microfone aí e cante. Aí eu peguei o microfone com a mão começou a tremer, que não tinha mais como eu controlasse. Aí eu peguei o microfone com a outra mão, fiquei segurando o microfone com as duas mãos. E aí comecei a cantar, Nosso Amor, que eu não esqueço. E que teve tem uma voz muito boa. E por aí, passei lá 10 anos no La Seresta cantando. 10 anos. Foi daí que um dia eu estava lá, estava Aldemar Paiva, o nosso saudoso Aldemar Paiva, estava o Vicente Jorge, que era o diretor da Recife FM. Na época, a Rádio Recife tinha se instalado aqui no edifício Módulo, ali na Conde da Boa Vista, no 15º andar. Bem que Nogueira falou. E o Vicente Jorge chegou e disse, rapaz, ele falava, ele era cearense, rapaz, como é seu nome? Eu digo, é Maurício Asfel. Rapaz, você tem a voz bonita, porque você não vai lá na rádio fazer um teste para ser locutor e tal. E eu fui e passei exatamente 15 anos dentro da Rádio Recife. Que coisa boa. Agora, Maurício, qual é a tua experiência com a Rádio Tropical e o teu programa? Fala um pouquinho do teu programa, todo mundo já sabe, quem está nos ouvindo aqui, mas eu quero saber. A minha experiência com a Rádio Tropical é a melhor possível, porque, vou dizer a você por quê. Olha, eu hoje, com a minha formação profissional, eu acho o seguinte, as emissoras de rádio, elas gostam muito de, na maioria das vezes, elas deixam o locutor rotulado. O que é o locutor rotulado? O locutor só fala o que o diretor de programação quer, só toca o que o diretor de programação quer. Isso acontece em todas as emissoras aqui. E aqui não é diferente. Aqui eu falo o que quero, toco o que quero, entendeu? Não tem ninguém aqui me impressionando. Porque eu não gosto de ser rotulado. Eu não gosto. Agora, lógico e evidente que mesmo você não sendo rotulado, você vai seguir um padrão. Eu sigo o padrão da Rádio Tropical FM. São as regras que existem na empresa. Né? E eu sou um camarada totalmente contra essa coisa de denominar a rádio de rádio comunitária. Eu acho que devia ser rádio não comunitária, rádio educativa. Por quê? Porque eu acho que rádio comunitária, Jailton, é uma rádio que você coloca lá no poste. Ela passa no poste em determinada comunidade e a rádio está tocando. A Rádio Tropical FM, eu estou aqui falando, quem está em Casa Forte está ouvindo, quem está aqui na Caxangá está ouvindo, quem está no Rosarinho, Bibiribe... Chicão está ouvindo Chicão, a gente. lá, o pessoal da Feijoada do Chico, quem está lá no Jardim Atlântico está ouvindo. Então não é uma rádio comunitária, é uma rádio interativa, que está aí na internet 24 horas. Para o mundo. Para o mundo. É verdade. Eu tenho ouvinte, às vezes eu me surpreendo, eu estou fazendo um programa aqui de manhã, tem gente que, o camarada da Bahia, estou lhe ouvindo aqui, rapaz, gostei do seu programa. Verdade. Tem um camarada que liga para mim todo dia, ele está lá no centro do Rio de Janeiro. Então a Rádio Tropical está falando para o mundo. Eu me encontrei com o Maurício essa semana e ele falou e disse que uma vez não tinha vindo para a rádio e de repente alguém ligou para você dizendo porque você não estava no programa. Conta aí. Aí quer dizer, é aquilo que a gente diz. Às vezes a gente pensa que não é ouvido, mas é. As pessoas questionam, olha, o Lilino Manzella, né, o finado Lilino Manzella, ele dizia que quem faz um programa de rádio não é o telefone, não. Se você fosse basear, não, o telefone não tocou hoje, ninguém está ouvindo, não. Aí a pessoa, às vezes, tem gente que ouve. Eu, por exemplo, eu ouço a Rádio Jornal, eu sou ouvinte da Rádio Jornal e nunca liguei para a Rádio Jornal, mas sou ouvinte da Rádio Jornal. Eu ouço a Rádio Tropical FM, ouço os próprios, porque o camarada eu me lembro com Léo, meu filho. Léo tem 10 anos e às vezes eu estou no quarto. Você fez uma música para o Léo, né? Amigo Léo. Amigo Léo. Eu estou com o Léo está comigo, sou amigo de Léo é meu amigo. Aí, às vezes o Léo está no quarto e fala, papai, esse rádio está muito alto. Quer dizer, eu já tenho essa coisa. E um dado interessante, Jair, também, é que quando eu era criança, né, eu sempre gostei de rádio.
E eu ficava olhando, naquela época o rádio era de válvula, era rádio sempre de válvula, o rádio lá de casa. E eu ficava olhando para dentro do rádio e dizia, rapaz, como é que esse cara tá aí dentro falando? Eu doido para ver o cara dentro do rádio falando. Quer dizer, o rádio é uma mágica, nunca vai cair o rádio, nunca vai cair. Como você vê a comunicação hoje do rádio, dos comunicadores, hoje? Olha, eu acho que tem aquele padrão. Eu acho que tem que haver uma inovação. É tudo muito a mesma coisa, né? O que é que diferencia? Por exemplo, o seu programa diferencia, que ele é diferenciado dos outros. Obrigado. O meu programa diferencia. Verdade. Porque eu falo coisas que Verdade. tem que ter coragem de falar. E você está no ar de 6 horas da manhã. Às 6 horas da manhã. Todo mundo está te ouvindo. Exatamente. Porque então, o programa é bom. A questão é essa. Aí vai na rádio, aí o camarada fica. Eu não gosto da. Sabe o que é que eu gosto de você, Jailton? É que você fala o que você é. Eu encontro Jailton Arruda na rua. Eu ouço Jailton Arruda através da rádio e é a mesma voz. Gente, é isso que eu gosto. Quando eu passo, às vezes eu nem vejo ele Jailton Arruda, aí me chama. Quer dizer, o prazer. Então, é isso que eu gosto. Eu gosto dessa coisa, não é essa de postar valor. Eu me lembro de um camarada que foi pra Rádio Recife. Mas hoje eu tô melhor, viu? Tá bem melhor, né? Olha aí. Não, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, eu tô falando da sua naturalidade. Porque o cara chega lá e fala, alô gatinho, não é assim, você tem que falar com sua voz. Deus lhe deu a você uma voz, então você tem que ter o dom de falar com a voz. Agora, eu costumo dizer uma coisa, você tem que falar com a alma. A alma, o cara tem que botar a alma. Se o camarada não botar a alma nas coisas que ele vai fazer, ele nunca chega a lugar nenhum. Então hoje, voltando só àquela pergunta que você fez em relação à Rádio Tropical, eu acho que a Rádio Tropical é uma janela aberta para o mundo. Pro mundo, e não troca a Rádio Tropical por rádio nenhuma. Não é questão de estar puxando saco. Não, você já me disse isso nos bastidores. É porque a Rádio Tropical hoje é uma rádio que você tem plena liberdade de falar o que você quer. É verdade. E... Só para concluir, eu estava ouvindo, eu não vou dizer por uma questão de... Não, certo. Eu estava ouvindo um programa outro dia, um programa de madrugada, aí um ouvinte ligou e disse, olha, eu queria ouvir era uma música de Roberto Miller. Roberto Miller, Entre Espumas e Beijos. Aí o cara pediu a música, o locutor disse assim, olha, não, isso aí a gente só toca sexta-feira. Peraí, hoje é segunda-feira. Eu tô aqui tomando uma cachaça, querendo ouvir uma música, eu vou esperar para sexta-feira? É esse rótulo aí. É por isso que você toca. Exatamente. Aí eu pediu, toca. Agora só, se não tiver condições de estar na programação, não toca. Todo dia tá ouvindo o Maurício, estou com o Maurício, assim, olha aqui, viu? Pronto, bom, e na política, qual a tua experiência? Olha, a minha experiência de política, eu fui candidato a vereador em 2000, no ano de 2000, né? Eu saí candidato a vereador pelo PSL. E como eu era marinheiro de primeira viagem, como todo mundo que sai candidato a vereador eu achava que ia ser eleito. E eu achava que o partido ia proporcionar a minha candidatura. Na época, o presidente era Luciano Bivar. E todo mundo falava, não, porque Luciano Bivar é rico, é milionário, tem muito dinheiro, tem casa com piscina. Mas eu nunca vi rico danado a ninguém. É mais fácil eu chegar na sua casa e você me dar um pedaço de bolo do que um rico oferecer um bolo a você na casa dele. Verdade. Aí eu digo, aí comecei a gastar dinheiro, o resultado. Passou a eleição, naquela época, foi em 2000. Eu tive 900 e poucos votos na época. O candidato que disputou essa eleição para vereador foi Humberto Costa. Certo. Humberto Costa teve 27 mil votos em 2000 para vereador da cidade do Recife. Aí meu irmão Márcio Acioli, que é jornalista, que mora em Brasília, ele estava aqui. Aí eu disse, Márcio, será que esqueceram o meu número? Aí ele olhou para mim e disse, só não esqueceram de Humberto Costa, que ele teve 27 mil votos. Quer dizer, não tinha condições, não, sabe? Então, aí eu digo, o que é que eu vou fazer agora? Eu não quero mais saber de negócio de vereador, porque o camarada que se candidata a vereador, por mais humilde que ele seja, por mais simples que ele seja, ele acha que vai ser eleito. O pior é isso. Você se candidata a vereador, vai ser eleito, não é. Aí você tem aquela decepção. Mas depois você diz, aí eu digo, sabe de uma coisa? Deixa esse negócio pra lá, eu vou aqui fazer meu ramo, que é o ramo que eu sempre fiz, que é shows, que é locução, e fiquei fazendo locução. Em 2012, tive o prazer de apresentar toda a campanha do prefeito Geraldo Júlio. Eu fui o locutor da campanha de Geraldo Júlio. Muita gente não sabe disso. Mas em 2012, quem apresentava todos os comícios, palanques de Geraldo Júlio, era eu, Maurício Acioli. Eu vi. Depois, passou a eleição, ele foi eleito, o Geraldo foi eleito, e eu fui ser locutor da campanha de Paulo Câmara. Eu fui locutor do governador Paulo Câmara, da campanha dele, toda a campanha dele, fui eu locutor. Como você vê o governo dos dois hoje, aqui para o nosso estado? Eu acho que o prefeito Geraldo Júlio, eu vou analisar um por um, né? O prefeito Geraldo Júlio é um cara do bem, é um prefeito que Recife
teve a oportunidade de ter, está tendo a oportunidade de ter, é um cara trabalhador, é um cara que pega no batente. Agora, diante dessa crise aí, tem muita coisa que precisa ser feito, não e vai não dá fazer, né? Não vai fazer, e se outro cara assumir, não vai fazer do mesmo jeito. Eu vou lhe dar um exemplo, olha, a Rua da Regeneração, aqui em Água Fria, a Rua da Regeneração, ela enche desde 1966. Eu, quando tinha 7 anos, 1967, o meu divertimento era ver a Rua da Regeneração encher. Eu era criança e achava aquilo bonito, a rua cheia, trazendo constrangimento para todo mundo, né? Mas o que é que acontece? Hoje nós estamos em 2015 e ela enche do mesmo jeito quando chove. Então não foi Geraldo Júlio, não foi Antônio Farias, não foi João Paulo, nem João da Costa, ninguém conseguiu resolver esse problema. O problema da rua, a rua continua enchendo. E nem Jabas de Vasconcelos. E nem Jabas Vasconcelos, e Roberto Magalhães, e tantos aí que foram prefeitos. Verdade. Agora eu acho que Geraldo Júlio é um bom quadro para o Recife. Bom, gente, eu estou aqui com Maurício Acioli, grande comunicador, para mim também um grande amigo. Quero mandar um forte abraço para Moacir Lopes, lá em São Paulo. Está nos ouvindo aí? Um grande abraço para ele, né? Moacir Lopes, grande apresentador, viu? Rapaz, do Mistura Brasil. Estamos numa parceria maravilhosa. Também para o Jorge Cantos. Gil Campos é um grande radialista. Você está vendo que é a internet? Tá vendo que é a internet? Ele está lá na Bahia. A gente fala para o mundo, para o Brasil, para todo canto. Exatamente. Então não tem esse negócio de rádio pequena, rádio grande, não isso tem, existe. não tem. O que faz a diferença no rádio é o locutor e o programa do locutor. Porque, olha, eu vou fazer aqui um parâmetro, certo? Certo. O camarada chega e diz assim, eu não estou dizendo que é bom nem que é ruim. Pelo amor de Deus, é até um cara que é meu amigo. Mas muita gente chega para mim e diz assim, ó, rapaz, Geraldo Freire é extraordinário, é um cara fora do comum. Eu digo, eu acho que extraordinário fora do comum sou eu fazer um programa na Tropical, de manhã de 6 às 8, ter a audiência que eu tenho sozinho. Verdade. Sem retaguarda, sem ter repórter policial, sem ter futebol, sem ter nada. E você faz... E a gente faz. A gente faz, então eu faço aqui e faço em qualquer lugar. Agora, já aproveitando o ensejo, o teu programa ele tem uma variedade de muita coisa, né? Tem um advogado... Tem o doutor Marcelo Oliveira, meu amigo doutor Marcelo Oliveira, que é um cara sensacional. Qual a importância de trazer um advogado para um programa de rádio? Olha, a importância é porque, infelizmente, Jair, o nosso povo, ele não tem noção de nada. O povo é desinformado, o povo tem direitos que a pessoa tem, que não sabe nem que tem. Então, qual é a filosofia do quadro Conheça Seus Direitos? Conhecer os direitos é saber o direito que você tem. Por exemplo, olha, minha filha estava namorando um rapaz, ela tem 17 anos, o rapaz engravidou ela, desapareceu. Eu vou deixar para lá? Eu vou fazer o DNA? Eu vou saber se o filho é dele mesmo? Aí vai procurar o advogado, vai consultar o advogado, totalmente gratuito. E são serviços que a gente presta gratuito. O doutor Marcelo, ele se dispõe a atender o telefone. São todas as quarta-feiras, não é isso? Não, é todo dia. Todo dia. E a gente criou um quadro, que o quadro ficou tão engraçado que a gente está falando de tudo, menos de justiça. Né? Menos de justiça. Fala de uma coisa, fala de outra, mas sempre voltado para qualquer pergunta de qualquer ouvinte que ele queira fazer. O doutor Marcelo está aí para esclarecer. Ele está aí para isso. Então, bom, a importância é essa. Eu quero que você deixe aqui alô para quem você quiser, fique à vontade, para antes de eu terminar com mais uma pergunta e a gente finalizar aqui, viu? Olha, eu quero mandar um abraço, um alô para o seu Paulo, né? Seu Paulo. Dona Linda, isso. O Lilo Baz, o Jorge, o pessoal da Tropical FM, que essa família maravilhosa. É uma família, é uma casa, aqui é uma casa de respeito. Verdade. As pessoas aqui se respeitam, eles têm um carinho enorme por todos que chegam aqui e fazem o programa. Então eu quero mandar um abraço para eles, né? Mandar um abraço aí para a família do Lilo Baz, para esse pessoal aqui que eu amo a Rádio Tropical FM. Independente do programa. Amanhã eu poderia até futuramente estar em outro prefixo, mas eu, por enquanto, eu prefiro ficar na Tropical. Agora, como é Maurício Acioli, não comunicador? Eu sou um cara muito alegre, muito extrovertido, eu gosto de brincar, de conversar. Eu sou muito, assim, eu sou uma pessoa muito humana. Eu me preocupo muito com as pessoas, entendeu? Isso é verdade. Eu gostaria muito de poder ajudar todo mundo. Infelizmente, as pessoas que podem ajudar não ajudam, né? Que são os nossos políticos, que eu espero, Jair, que eles tomem vergonha na cara. Porque o político hoje, ele tem que ter vergonha na cara. Ele tem que ter uma coisa chamada vergonha na cara. Não é só o dinheiro, porque você compra tudo no mundo com o seu dinheiro, mas você não compra a amizade e a sinceridade. 2016, espera o quê? Eu acho que vai ser um ano, eu sou muito otimista, eu acho que vai ser um ano ainda com dificuldades pela situação que o país atravessa, mas eu sou muito otimista em relação até mesmo ao número par, eu gosto do número par.
Não é que eu não gosto de anos de número ímpar, né? Certo. Mas eu acho que todo ano de número par, eu não sei, tem uma essência aí, uma aura, um magnetismo que consegue fazer o ano ficar melhor. Eu espero que o ano de 2016 seja melhor para todo mundo, porque esse ano de 2015, pelo amor de Deus, viu, não foi brincadeira. Não foi. Foi muito difícil, muita dificuldade. Estamos numa grande dificuldade. É como eu digo a você e repito no começo da entrevista, o PT conseguiu acabar com o sonho das pessoas realizar o Natal. E o importante disso tudo, a gente, como comunicador, temos que falar, né? Tem gente que se esconde, claro, tem medo. Né? Olha, eu não tenho medo de falar nada, eu não sou o dono da verdade, não sou brabo, mas não tenho medo de falar nada. Como eu sempre disse, eu acho ridículo, por exemplo, um cronista esportivo que não diz o time dele. Um locutor que não diz o time dele. Eu sou Santa Cruz, eu sou torcedor do Santa Cruz. E eu sou esporte. Muito bem, prazer. Agora, eu não sou aquele torcedor fanático, doente, de estar discutindo. Eu acho que a gente eu nasci em Santa Cruz, vou morrer em Santa Cruz. Não somos inimigos. Nada, podemos ser rivais dentro do campo. Claro, rivais, mas não inimigos. Eu sou da filosofia do velho futebol. Isso. Que o camarada era esporte, o outro era, como a gente está sentado aqui. Exatamente. A gente sentar e ver um jogo. Qual é o problema? Você é esporte, eu sou Santa Cruz. Eu não posso ver um jogo do Santa Cruz e do esporte junto com você. Porque o Santa não pode ganhar para representar nosso estado. Exatamente. Porque o esporte não pode. Não é verdade. Exatamente. Então tem que acabar com essa besteiragem do camarada de lá dar paulada no outro, Verdade. porque o outro é do Santa Cruz, é do esporte, é do Náutico. Agora a gente sabe funciona. Agora você falou do Náutico. Que tá falando Santa Esporte e o Náutico não podia ficar. E nem o Salgueiro, né, rapaz? E nem o Salgueiro. E nem o time, né? É verdade. Bom, Maurício, deixe sua mensagem de Natal para os seus ouvintes, para a nossa equipe, para a Rádio Pernambuco e para quem você quiser. Uma mensagem natalina diante de crise, diante de tragédia, de perdas que as pessoas estão tendo, mas a gente tem que ter esperança. Deixe sua mensagem. Na realidade, eu quero desejar um Feliz Natal a todos os ouvintes da Tropical, a todas as pessoas que nos acompanham, que nos enriquecem aí com a audiência, com carinho, e desejar muita luz, muita paz, levantar a cabeça, dizer o que eu digo aqui no finalzinho do meu programa todos os dias: nunca diga a Deus que você tem um grande problema, e se diga o seu problema. Eu tenho um grande Deus, pois não existe problema no mundo que você não possa resolver. E lembre-se, as nossas cicatrizes são as marcas do que vivemos. Feliz Natal para todo mundo. Estive aqui com o grande Maurício Ascioli e vou deixar para ele ouvir aqui Roberto Ribeiro. Todo menino é um rei? É o rei, é o rei. Todo menino é um rei. Bora lá. Aquele abraço.